Olá pessoal, hoje a nossa vídeo aula é sobre o sistema nervoso. Nós vamos começar a falar sobre uma introdução ao sistema nervoso. O sistema nervoso é algo bastante complexo, é muito estudado, muitas coisas foram descobertas ao longo desses estudos que são feitos no sistema nervoso, porém a gente sabe que existe ainda muita coisa a ser descoberta. E isso gera mais dúvida, mais pesquisas, e tamanha é a complexidade da organização do nosso sistema nervoso e as funções que ele tem. Eu posso dizer que hoje o ser humano não inventou nada parecido com a capacidade do nosso cérebro. Por exemplo, hoje as capacidades dos nossos pendrives não chegam perto da capacidade de armazenamento do nosso cérebro. Pode pegar o melhor pendrive que existe no mundo, ele não vai ter a capacidade de armazenamento no nosso cérebro. Não só de armazenamento, mas também de processamento. Hoje não existe nada que se compare à capacidade do nosso cérebro em termos de tecnologia. Então, a gente tem assim várias informações sobre o sistema. Existe uma complexidade muito grande nesse sistema. A gente vai começar a falar um pouco sobre essas características. Algumas coisas a gente ouve falar que não são verdades e que provavelmente surgiram através de estudos e que depois foram contestadas e logo não se confirmaram. Por exemplo, uma informação que é muito comum as pessoas falarem é sobre a nossa capacidade, falando um pouco do nosso cérebro, que nós, no caso, poderíamos ter uma capacidade cerebral de apenas 10%. 10% é muito pouco para uma capacidade cerebral. Isso faz a gente pensar em muitas coisas. Muitas coisas a gente começa a pensar sobre essa capacidade de 10%. Porque o que seria de mim se eu tivesse, então, 100% da minha capacidade cerebral? Essa é uma informação que foi bastante divulgada, provavelmente em algum estudo, alguma coisa que relacionou as funções cerebrais e se equivocou. E também, em função dessas informações, nós tivemos nessa análise, né, desse estudo muitas indagações. E essa repercussão que choca, né, saber que a gente só usa 10% e tal, é que foram criados até filmes que tratam justamente dessa informação. Mas, claro, essa informação não é verdade, que a gente usa só 10%. Primeiro que a gente não tem como quantificar o que seria o nosso 100%, isso é uma coisa bastante complexa e difícil, né, de quantificar, e aí não teria como chegar a essa conclusão de 10%, porque como seria o 100%? Então, também seria uma indagação sobre essa informação. Não temos aí uma maneira específica, né, de dosar isso, mas a gente tem como entender até como essa informação foi propagada e desenvolvida pelas pessoas. Imagine uma situação onde a gente tenha um mapeamento das áreas cerebrais, que a gente consiga entender as funções ou a atividade cerebral através de um exame. Pode ser através de um eletroencefalograma ou mesmo através de imagem, com uma identificação de fluxo, de atividade neuronal. Isso é capaz de conseguir. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam isso, eles viram a atividade de acordo com diferentes tipos de atividades que a pessoa ia fazendo, e eles viram que nesse mapeamento para diferentes tipos de atividade eram ativadas nos cérebros das pessoas o correspondente das funções cerebrais em torno de 10%. E eles concluíram o estudo. 10% da capacidade cerebral é o que a gente usa para as nossas atividades. Só que, como eu falei antes, a complexidade do nosso cérebro era tão grande que eles ignoraram um aspecto, que é o nosso cérebro ser de maneira seletiva. Ou seja, ele ativa áreas, talvez correspondentes a 10%, mas todas conectadas
e que podem ser ativadas em determinados momentos quando existir a necessidade de ativar essas áreas. Ou seja, elas não estão completamente inativas, a gente está usando o que precisa ser utilizado. Essa é a questão. A utilização dos pontos correspondentes a 10% do que realmente necessita utilizado. Então, eu não tenho como dizer que eu só uso 10%. Eu uso de uma forma seletiva, talvez 10%, mas quando eu precisar, eu vou usar outras áreas de maneira bastante dinâmica do nosso cérebro. Então, essa informação foi gerada em função de uma característica, de uma complexidade que o nosso cérebro tem na sua formação, no seu desenvolvimento, e que faz com que ele tenha essa complexidade nessa organização de ativação, desativação de diferentes áreas cerebrais. Essa é uma questão interessante relacionada ao nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso também ele tem alguns outros estudos, até de uma certa forma impactantes. Um deles é relacionado aos neurônios, que são as principais células do nosso sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem células que são os neurônios, tem as células da glia, tem os neurônios, as principais células dos neurônios, em número, em quantidade, foi feito um estudo quantificando cérebros de homens e mulheres. E eles viram nesse estudo, e esse estudo foi divulgado na mídia, porque, como eu disse, ele é impactante, que os homens teriam uma maior quantidade de neurônios. Bom, é uma informação. Agora, qual é a relevância dessa informação? Já que muitos neurônios, o que eles representam para nós? A maior quantidade de neurônios. Eles podem até representar alguma coisa, mas nesse estudo eles verificaram apenas isso. Eles não conseguiram comprovar, por exemplo, que pelo fato dos homens terem mais neurônios, eles pudessem ter uma capacidade diferente daquele dos cérebros das mulheres. E os cérebros dos homens e das mulheres. Numa determinada região, onde foi feita a coleta, sempre na mesma região, eles verificaram que naquelas regiões, nos homens, tinham mais neurônios do que as mulheres. Mas eles também não puderam comprovar que isso traria alguma diferença, né, com relação ao cérebro. Só é um dado que não tem muita representação. Também demonstra a complexidade para análise dessas capacidades cerebrais, que não estão baseadas só em número de células. Claro que números de células são importantes, as conexões são importantes. E aí nós temos também no nosso cérebro os chamados neurotransmissores. E esses eles são fundamentais para as conexões. Então também não adianta ter um número de neurônios e não ter os neurotransmissores para fazer as sinapses entre esses neurônios, as conexões. Existe uma complexidade muito grande nesse fator que está relacionado à neurofisiologia, que existe uma grande complexidade e aonde se desenvolvem muitos estudos nessa área da neurofisiologia. Do ponto de vista macroscópico do sistema nervoso, tudo está muito bem claro, né? Não existe assim grandes descobertas depois de tanto tempo que vem se estudando o sistema nervoso. Mas do ponto de vista neurofisiológico, sim, tem os chamados neurocientistas que trabalham muito nessa área e descobrem muito sobre essa área até hoje, né? E ainda tem muita coisa ainda a ser descoberta. Bom, então imagine, né, o nosso sistema nervoso também tem alguns estudos evolucionistas, dá para dizer assim, dentro do processo de evolução da raça humana e que relacionam esses estudos, eles relacionam uma capacidade também, analisando homens e mulheres, que os homens teriam, diferente das mulheres, que está relacionada à capacidade de localização espacial. Localização espacial é saber aonde a gente está depois, muitas vezes, de realizar várias voltas, de entrar em várias peças, saber, por exemplo, aonde que é a frente, por exemplo, de um prédio que a gente entrou, aonde que é a frente da casa que a gente entrou. Parece uma coisa simples, mas eles notaram que os homens têm melhor capacidade para relacionar essa capacidade de localização no espaço. E também de tempo e espaço, como, por exemplo, estacionar o carro. Eles notaram também, nessa comparação, que os homens teriam melhor localização
e isso iria repercutir numa melhor capacidade, por exemplo, de estacionar o carro. Bom, mas isso é uma coisa que foi comprovada e que eles tentaram relacionar com esse processo evolutivo, que é dos homens na sociedade, no processo de evolução, no desenvolvimento, tinham na cultura a função de caçar para alimentação, a caça para alimentação. E numa época remota, alimento não era fácil, ou seja, os homens que eram responsáveis pela caça e pelo alimento, eles tinham que caminhar muito, correr muito, andar muito em regiões que não tinham assim pontos de referência. Imagine caminhando no meio do mato, não tem muita referência, então ele tem que desenvolver uma habilidade de localização espacial para que ele possa sair para caçar e voltar para sua família para alimentar. Então, esse processo evolutivo fez com que o cérebro se adaptasse nos homens mais a essa habilidade do que nas mulheres. Mas isso são teorias evolucionistas. E aí eu entro numa outra questão, que é a capacidade estudada nas mulheres. As mulheres, em contrapartida, teriam uma habilidade maior do que os homens de cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Também são teorias evolucionistas. O mais importante de tudo isso é saber que o nosso cérebro ele tem uma capacidade adaptativa muito grande mesmo. E essa capacidade adaptativa do nosso cérebro faz com que essas habilidades elas possam existir também em homens e mulheres sem que exista essa separação. À medida que a mulher se expõe a essa habilidade de se localizar no tempo e no espaço, o cérebro dela se adapta a essa habilidade e ela passa a ter essa habilidade. E da mesma forma, os homens, quando trabalham com mais coisas, eles adaptam a habilidade. Ou seja, o nosso cérebro é altamente adaptativo a determinadas condições. E isso é muito importante para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, esse processo de adaptação. Muitas vezes a gente se depara também em algumas habilidades impressionantes que algumas pessoas têm, como, por exemplo, a capacidade de memorização. A gente, às vezes, encontra em alguns programas de TV pessoas que têm uma capacidade impressionante de memorizar coisas. Coloca uma imagem para ela, ela olha a imagem e ela decora tudo que está na imagem. E ela é capaz de dizer aonde que está cada parte da imagem. Uma figura, alguma coisa ela consegue identificar. O que é isso? É uma habilidade que a pessoa tem, que ela desenvolveu, ela trabalhou muitas vezes, né? Ela nasce já com uma habilidade, mas ela trabalha e ela fica cada vez melhor naquilo. E essa é uma habilidade que o nosso cérebro tem. Ativar vias neuronais, ativar essas vias, armazenar em determinadas regiões, e à medida que a gente vai exercitando isso, a gente vai ficando cada vez melhor. E uma coisa interessante também é com relação aos estudos. A gente desenvolve estudos dentro das disciplinas e eu dou sempre como exemplo a anatomia. Eu acabo recebendo os alunos do primeiro semestre, segundo semestre, bem no começo da faculdade. E como nós temos muitas informações, para os alunos é muito difícil receber todas essas informações e realizar as provas. Porém, muita coisa vem ainda pela frente. E a experiência que a gente tem, até dos próprios alunos, quando começa a anatomia, o pessoal acha difícil, mas depois a coisa vai piorar. E aí, os alunos me encontram no corredor e dizem: que saudade da anatomia, professor. Por quê? Porque as dificuldades vão aumentando e antes o que era difícil passa a ser lembrado como fácil. E a gente adquire experiência na vida assim. À medida que a gente vai se colocando nas dificuldades, a gente vai tendo experiência e a gente vai vendo a coisa diferente. O que é isso? É uma evolução que a gente tem referente ao nosso sistema nervoso central. Então é muito importante que a gente se exponha, que a gente tenha contato com o conhecimento para que a gente possa evoluir. E esse é um processo natural de desenvolvimento do nosso cérebro. Bom, então essa parte é uma introdução. Os nossos neurônios, que são as nossas principais células, elas têm um formato bem característico.
ela no seu formato ela tem algumas funções, a gente relaciona o formato desses neurônios a algumas funções, faz algumas associações. Os neurônios, eles também sofrem, né, com algumas doenças específicas que vão alterar. Toda a conexão dos neurônios, ela se dá com os neurônios ao redor e também com células de outros tecidos. Entre essas conexões existem as sinapses, e nas sinapses existem os neurotransmissores. Os neurotransmissores são produzidos pelo nosso próprio organismo, baseado na produção de substâncias conforme a nossa alimentação, conforme o nosso sono, que é muito importante para o sistema nervoso, e isso vai gerar uma série de informações, neurotransmissores. Algumas pessoas têm deficiência em alguns neurotransmissores e isso pode gerar algumas alterações em algumas funções específicas. Cada neurotransmissor ele tem um receptor, tanto é que algumas medicações, através de muitos e muitos estudos, algumas medicações elas agem porque existem receptores para aquela medicação em determinada região. E esses receptores em determinadas regiões do sistema nervoso agem desenvolvendo ali uma função específica. Então, claro que isso não é uma coisa simples, é uma coisa muito estudada, muito pesquisada, até chegar um estudo de uma área que tem um receptor para que eu possa dar aquela medicação e ela vai fazer efeito especificamente naquela região. Porque foi muito estudada aquela região, muito estudado aqueles neurotransmissores, aqueles receptores daquela região. Então, é algo bastante complexo que a gente vai começar a falar. Essa primeira parte é envolvendo a divisão anatômica do nosso sistema nervoso, que é o que principalmente nós estudamos na anatomia, mas também existem outras divisões do sistema nervoso. Então, mas a gente se baseia principalmente na divisão anatômica, onde eu vou mostrar alguns slides aqui e vou começar a mostrar essa divisão em forma de esquema e depois na imagem. Então, a partir de agora, a gente passa para as imagens para comentar um pouco sobre a formação anatômica do sistema nervoso. Bom, esse é o nosso neurônio. Um desenho clássico do neurônio. O neurônio ele tem aqui o corpo do neurônio, nessa região, o corpo do neurônio. Nós temos o axônio, formado daí pela bainha de mielina, e tanto na extremidade desse axônio como na extremidade do corpo nós temos os dendritos. Os dendritos são essas terminações que se propagam e fazem as conexões entre as células. Entre uma célula e outra, entre um neurônio e outro, existe a sinapse, e dentro dessa sinapse existem os neurotransmissores. A bainha de mielina é muito importante no processo de condução dos estímulos. Esse prolongamento microscópico, ele pode ter uma extensão até de 1 metro de comprimento, saindo de uma determinada região e indo microscopicamente para outra região e fazendo a conexão. Do ponto de vista funcional, os corpos de neurônios têm no seu interior informações genéticas, a região do núcleo desse neurônio. Tem dentro desse corpo do neurônio as organelas citoplasmáticas do corpo neuronal, as organelas citoplasmáticas, o núcleo, as informações genéticas, e que são capazes de armazenar informação. No sistema nervoso, onde nós temos maior quantidade de corpos de neurônios, nós temos a chamada substância cinzenta, que é onde nós temos o armazenamento de informações. E o axônio, nós temos a concentração maior de axônios, nós temos a chamada substância branca, que é onde nós temos a condução de informações, onde vai conduzir as informações, os axônios, para levar para outras regiões e para fazer processamentos em outras regiões. Então, os axônios mais substância branca. Bom, e dando continuidade, depois dessa imagem aqui onde a gente vê o neurônio, nós temos também outras células do sistema nervoso, que são as células da glia,
que se pensava que era só uma célula do ponto de vista estrutural, mas hoje se sabe que ela tem capacidade de gerar alguns estímulos, estimula alguns estímulos gerados pelas células da glia, né, também. E que antigamente não se pensava que era só uma célula para dar sustentação, a parte estrutural ao sistema nervoso. Bom, então, dando continuidade, nós temos aqui um quadro esquematizando a divisão, que seria a divisão anatômica, pelo autor Ângelo Machado. Por Ângelo Machado. Então aqui a gente tem, vamos pegar aqui a divisão do sistema nervoso aqui. Ó. Então eu pego aqui sistema nervoso central. Como se divide o sistema nervoso central? O sistema nervoso central ele se divide em encéfalo e medula espinhal. Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, eles se encontram dentro do nosso crânio e dentro do canal vertebral da nossa medula. O encéfalo é a medula, dentro do crânio e dentro da medula. É a parte do sistema nervoso que fica protegida, o sistema nervoso central que fica protegida pela parte óssea. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Essas seriam as partes do encéfalo: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Seriam as partes do encéfalo. O encéfalo, então tudo isso que está aqui está dentro do nosso crânio, e se comunica com a medula espinhal. O nosso cérebro, ele é formado pelo tele e pelo diencéfalo, que seria uma subdivisão que não está aqui representada. Telencéfalo e diencéfalo formam o cérebro. É comum as pessoas, de uma maneira mais leiga, se referirem ao cérebro como sendo tudo aquilo que se encontra dentro do nosso crânio. Mas não, tudo que está dentro do nosso crânio é um encéfalo do sistema nervoso. O cérebro é uma parte do encéfalo. E o cérebro é subdividido em tele e diencéfalo. Tele e diencéfalo. Bom, essa seria uma divisão anatômica. Depois o cerebelo tem as suas estruturas. O tronco encefálico tem uma divisão anatômica, que seria aqui o mesencéfalo, que fica mais superior, a ponte, que é intermediária, e o bulbo, que ficaria na parte mais inferior. Então eu tenho mesencéfalo, ponte e bulbo, formando aqui a sigla MPB. Mesencéfalo, ponte e bulbo, seria do tronco encefálico. Depois a medula tem as estruturas da medula, e aí são estudadas as partes, as estruturas, mais detalhes, mas não da divisão anatômica. Então, o que a gente vê aqui é a divisão anatômica do nosso sistema nervoso central. A divisão anatômica. E o sistema nervoso central, que é dividido dessa forma, tem também aqui o nosso sistema nervoso periférico, que seria esse aqui. O sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado basicamente pelos nossos nervos, os nossos nervos. E esses nervos, eles são divididos em nervos cranianos e nervos espinhais. Por quê? Que saem de dentro do crânio, ou seja, que tem núcleos dentro do nosso encéfalo. Os núcleos dos nervos cranianos estão no encéfalo, que está dentro do crânio. E os nervos espinhais, que tem uma relação com a medula, na medula. Do ponto de vista histológico, os nervos eles são formados basicamente pelos axônios, que são prolongamentos, né, dos corpos de neurônios, os axônios, junto com a sua bainha de mielina, que percorrem e formam os nervos. Seriam principalmente os axônios dos neurônios, formando vários milhões de axônios vão formar o nervo. Bom, e no sistema nervoso periférico, onde nós temos gânglios, que seriam áreas maiores ali na região dos nervos, é onde nós temos os corpos de neurônios. Os corpos de neurônios seriam onde teriam no sistema nervoso periférico corpos de neurônios. Então essa é uma relação anatômica do sistema nervoso, os nervos. E aí nós vamos ter nervos cranianos, tá? Nervos cranianos. Nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos, 12 pares. Nervos espinhais, nós vamos ter 31 pares de nervos espinhais. 31 pares de nervos espinhais, 12 pares de nervos cranianos.
12 cranianos, 31 pares de nervos espinhais. Os nervos espinhais, eles têm números de acordo com as regiões da coluna vertebral. Então, nós temos lá um número de nervos cranianos espinhais cervicais, um número de nervos cranianos um número de nervos espinhais torácicos, número de nervos espinhais lombares, número de nervos espinhais sacrais e coxígeo, também tem um. Então, cada região tem um número de nervos espinhais, né? Cada região. E a gente associa esse número de nervos com o número de vértebras que tem na nossa coluna, salvo uma exceção que tem um número diferente, mas a gente associa. No caso do sacro, é um osso só, mas ele é formado por 5 vértebras que se fusionaram. Então a gente considera 5 nervos espinhais, por exemplo, na área sacral. E aí fecha no total 31 pares de nervos. Depois a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Bom, então essa seria a divisão anatômica. Essa divisão anatômica do nosso sistema nervoso, a gente consegue visualizar na imagem, tá? A divisão anatômica do sistema nervoso. E a imagem é uma imagem que eu costumo utilizar, é uma imagem do Néter, que no caso seria essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem, uma vista medial, onde foi feito um corte sagital mediano, ou seja, cortou no meio, dividiu em 2 metades, a gente está olhando essa parte interna, que seria da hemicabeça direita, tá? Hemicabeça direita, a vista medial. É o que a vista do sistema nervoso, tem outras 2 formas de visualização, mas essa é a vista que a gente melhor consegue identificar a divisão anatômica. Então vamos começar fazendo a identificação das partes. Então começando aqui. Vamos carregar aqui a caneta. Ó. Então fazendo aqui a divisão. Primeiro, telencéfalo. Onde seria o telencéfalo? O telencéfalo seria aqui, ó. Fazendo o contorno, tá? Aqui. Essa linha amarela seria o nosso telencéfalo, tá? Esse contorno que eu estou fazendo aqui representa o nosso telencéfalo. Onde ficaria o telencéfalo? Seria isso aqui. O que é o telencéfalo? O telencéfalo é uma parte do cérebro, tá? Então, aumentando aqui, ó. Essa linha amarela que eu fiz aqui, ela representa o nosso telencéfalo, a área do telencéfalo. É a área maior do telencéfalo, é onde nós temos muitas funções no telencéfalo. As funções de comando central estão todas relacionadas ao nosso telencéfalo. Depois a gente vai falar mais detalhes sobre ele. Mas anatomicamente essa é a área do telencéfalo, é uma área maior que nós temos no encéfalo, uma área que nós temos mais desenvolvida, até na anatomia comparada com os animais. Os animais também têm telencéfalo e a gente tem aqui toda a área do telencéfalo. Bom, outra área, tá? Seria a área que compõe o nosso cérebro, que seria a área do diencéfalo. Daqui eu estou fazendo o contorno em vermelho, tá? O contorno em vermelho seria a área do nosso diencéfalo, que é mais centralizado. O diencéfalo é mais centralizado. É uma área menor, tá? Aqui contornado em vermelho, essa área menor. Vou botar o apontador aqui. Ó, aqui seria essa área menor, seria o nosso diencéfalo, essa área aqui centralizada aqui. O tele, que é maior, mais o diencéfalo, telencéfalo, mais o diencéfalo, formam, na divisão anatômica, o nosso cérebro. E aqui nós temos estruturas na parte inferior que a gente vai identificar, mas esse seria o nosso cérebro, a contorno amarelo e o contorno aqui em vermelho. Agora eu vou fazer o contorno aqui do tronco encefálico. Então, vamos colocar vamos botar outra cor aqui. Tronco encefálico. Vamos fazer aqui o contorno do tronco em azul. Aqui seria o mesencéfalo. Aqui seria a ponte. E aqui seria o
o bulbo. Aqui vamos ampliar a imagem. Aqui, ó. Essa areazinha aqui pequena é o mesencéfalo. Aqui seria a ponte e aqui seria o bulbo. Então, MPB seriam as três partes da divisão anatômica do tronco encefálico. Mesencéfalo, ponte e bulbo aqui. Bom, e aí nós temos nessa parte posterior, vamos fazer aqui com outra cor. Uma cor preta aqui. Aqui nós vamos ter outra área, essa área aqui. Que nós vamos ter nessa região aqui. Aqui o nosso cerebelo da divisão anatômica. Então nós temos, ó, mesencéfalo, telencéfalo na parte superior, o diencéfalo mais centralizado, aí depois vem o tronco aqui em azul e depois o contorno aqui em preto, o cerebelo. Essas seriam as estruturas da divisão anatômica do encéfalo. Então, se eu perguntar para vocês o que forma um encéfalo, eu vou dizer telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico e cerebelo. Essas são as partes que formam o encéfalo, o nosso encéfalo. Bom, esse encéfalo tem uma ligação com a medula, que faz parte do sistema nervoso central. A medula seria aqui embaixo, tá? Essa parte inferior aqui. Logo depois, onde termina o bulbo, começa a medula. E o limite aqui é bem na região do forame magno, que existe na parte inferior aqui do nosso crânio. Na parte inferior do crânio tem o forame magno, que é o maior forame do crânio. E existe uma ligação do bulbo com a medula. E claro, por essa região passam todos os neurônios que estão conectados nessa parte superior, vão passar aqui pelo bulbo e pela medula espinhal, para fazer a conexão da medula com o nosso encéfalo. Então, essa seria a divisão anatômica que nós temos. Daqui de dentro saem os 12 pares de nervos cranianos, daqui, dessa parte interna aqui. E da medula saem os 31 pares de nervos espinhais. Bom, então essa seria a primeira parte, uma parte de introdução, onde eu falei alguns aspectos relacionados ao neurônio, algumas funções, algumas curiosidades, e depois fiz a divisão anatômica nessa vista, que é a vista medial do sistema nervoso. E vamos terminar o vídeo aqui. No próximo vídeo eu apresento então já as meninges e a circulação do líquor. Então, ficamos com a divisão anatômica até aqui.